Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o site LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu tô chegando para trazer o prosseguimento do nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação focada para este concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E a gente trabalhando com História da Paraíba. Muito bem, olha só assunto legal que a gente vai tratar na aula de hoje. Hoje nós falamos sobre a Inquisição na Paraíba e também sobre o processo que levou à expulsão dos jesuítas das terras paraibanas, das terras brasileiras como um todo, naquele ato implementado pelo Marquês de Pombal, o ministro plenipotenciário do rei Dom José I de Portugal. Muito bem, pessoal. No início da aula eu já quero pedir aquele apoio, aquela força, galera, aquela contrapartida importante, que é você deixar o seu joinha. Vamos colocar uma meta aí de 1000 likes. Deixa o seu like aqui, pessoal. Mas 1000 é muito, mas é o seguinte, a gente está trazendo material de qualidade, professor. Ó, o professor teve que preparar, foi buscar material, foi promover uma preparação focada. Inclusive eu usei este livro aqui, olha, José Otávio de Arruda Melo, História da Paraíba, um livro muito bacana, livro muito legal, gostei muito da leitura, me embasou para preparar essas aulas, afinal de contas tem que ter dedicação, tem que ter foco, tem que ter disciplina, afinal de contas os nossos espectadores, a galera que assiste o nosso canal merece aulas contextualizadas, fundamentadas, muito bem preparadas. É por isso que eu não me canso de buscar os mais diferentes materiais. Li algumas dissertações de mestrado, li algumas teses de doutorados ligado à história da Paraíba, para ter um embasamento teórico melhor. Apesar de saber que a nossa banca costuma cobrar alguns aspectos assim, meio que de relevância suspeita, mesmo assim é muito bom trazer uma aula de qualidade, uma aula referencial que possa ser impactante na sua preparação, que possa contribuir de forma significativa para que você tenha um grande desempenho. Então, galera, é proibido manter animais silvestres em cativeiro. Isso é o que determina o IBAMA, então. Cara, solta essa preguiça pra lá, então colabora com o IBAMA, solta essa preguiça que está dentro de você e vá à luta. Cara, reta final, nós estamos aqui com a super maratona focada na reta final do concurso da PMPB e você vai conseguir gabaritar. Vamos aí no início da aula mandando um salve para os nossos amigos, para os nossos parceiros aqui que acompanham o nosso canal, que deixam sempre aquelas mensagens de incentivo, em especial para o Edinardo Rodrigues, grande Edinardo, muito bem, sempre assistindo nossos vídeos, sempre deixando os seus comentários ali, sempre incentivando para que nós possamos dar prosseguimento a essa jornada que não é fácil, que precisa de preparação, de fundamentação, porque não é só chegar aqui e colocar a cara à tapa e não ter credibilidade nenhuma, não passar um material de qualidade. Você merece um material de qualidade, você merece uma aula muito bem fundamentada, você merece o melhor para conseguir um grande desempenho no próximo domingo, no dia da sua prova. Mandar um salve também para o Mobtan Marx, também gente boa, o Macho Alfa, o Leonardo Fagner, o Matheus Lorenzo e também o Robson de Paula, galera que acompanha a gente e que está deixando comentários. Deixa seus comentários aqui, ó. Fala um pouquinho do que foi a sua preparação, quais os temas que você teve mais dificuldades, quais foram as suas dúvidas, o que você está esperando dessa prova, o que você acha que a banca vai cobrar. Beleza, é muito bom ter essa interatividade com os nossos espectadores.
chega de blá, 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 vamos começar os nossos trabalhos. Afinal de contas, não temos muito tempo. O tempo é uma coisa aí, é um objeto assim de luxo para a gente nesse tempo. Nós temos que, nessa época, que é reta final, o tempo é exíguo demais, a gente tem que aproveitar e potencializar cada minuto de estudo. Vamos começar falando sobre a Inquisição na América Portuguesa. De antemão, eu digo aqui para vocês, pessoal, de forma primordial, é bom mencionar que a Inquisição foi criada pela Igreja Católica ainda na Baixa Idade Média. Período medieval ainda já tínhamos a Inquisição da Igreja Católica. Ela é retomada na Idade Moderna no contexto da Contra-Reforma, que é o movimento da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo na Europa. Então, nesse contexto da realização do Concílio de Trento, entre as medidas determinadas, nós tivemos a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola em 1534 e nós tivemos também o restabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição. Então a gente vai falar sobre a Inquisição na América Portuguesa. Então nós temos aqui, olha só, quais são os objetivos da Inquisição no Brasil? Olha aqui a imagem dos inquisidores. Olha a cara deles aí, ó. Só gente boa, eles com a feição assim muito alegre, né? Só gente boa chegando em nome da fé católica, fazendo as visitações. Porque, veja bem, no Brasil nós não tivemos a Inquisição de fato, nós tivemos visitações, nós tivemos a vinda dos inquisidores diretamente de Lisboa, diretamente de Portugal. Eles foram enviados para várias capitanias brasileiras, principalmente Pernambuco, Bahia. A própria Paraíba recebeu essa galera aí vinda de Portugal, que tinha como objetivo a prevenção das heresias. Heresias são práticas contrárias à fé católica. Várias práticas eram consideradas heresias. E eles vêm trazendo os chamados manuais de orientação para serem seguidos à risca pelos católicos. Era a função da Inquisição promover um controle da vida cotidiana das pessoas aqui no Brasil. Inclusive, pessoal, a Inquisição queria promover o controle da sexualidade, só permitindo a sexualidade ilícita. O que é a sexualidade ilícita, tio Ed? É aquela entre o marido e a sua respectiva esposa voltada para a reprodução. Se fosse uma sexualidade voltada para o prazer mundano, é pecado. Se fosse adultério, pecado mais ainda. Prostituição, pecado. Masturbação, pecado. A sodomia, pecado. Então, olha só, é a tentativa de promover o controle da sexualidade. Conseguiram? Claro que não, né? Os principais alvos dos inquisidores eram as acusações da prática do judaísmo. Pessoal, eu disse para os senhores, em aula anterior, eu falei que os judeus foram muito perseguidos ao longo da história da humanidade, e aqui no Brasil não foi diferente. Os judeus eram perseguidos, tanto é que muitos tinham que se converter, eles precisavam se converter forçadamente, adotarem o catolicismo. Eram chamados cristãos novos. Cristãos novos eram judeus convertidos ao catolicismo. Por que eles faziam isso? Para tentar fugir da perseguição promovida pela Igreja Católica. Muitas vezes, esses judeus
convertidos ao cristianismo, os chamados cristãos novos, era só de fachada, porque no recinto doméstico eles continuavam mantendo a sua própria religião. Eles continuavam professando o seu próprio culto. Porque depois de adulto, né, depois de já fundamentado, é difícil o camarada se converter. Se convertia por uma questão ali de coerção. Mas muitas vezes eles continuavam mantendo seus ritos domésticos. Então a prática do judaísmo era considerada um crime também. E a Inquisição perseguia. A heresia, por exemplo, recitar orações era considerado um crime, né? Um crime passível de condenação. O que a gente chama hoje de simpatias, fazer aquelas mandingas, né? Aquelas espécies de... Não tem gente que coloca aí um ramo de arruda atrás da orelha ali, tal, para se proteger, não é mesmo? Sal grosso e tudo mais. Tudo isso aí seria considerado heresia dentro da ótica da Inquisição da Igreja Católica. Aquelas simpatias, aquelas benzedeiras que existiam no Brasil, aquelas que faziam as cartas de tocar, que eram espécies de amuletos, como se fossem patuás que a pessoa ia usar para que o marido fosse mais gentil, fosse mais amável com a esposa. Existiam toda essas simpatias que eram realizadas. Muitas vezes mulheres procuravam essas supostas feiticeiras. Não era feiticeira, eram benzedeiras, né? Fruto da crendice popular, que ensinavam essas simpatias. Você faz essa oração assim, assim, assado, você faz essa mandinga, que o seu marido vai ser amável com você, não vai mais te bater, não vai te trair, não vai chegar alcoolizado em casa. Porque nessa época era muito comum, a violência fazia parte da vida do cidadão. Havia violência do senhor contra o escravo, havia violência do marido contra a esposa, havia violência dos pais contra os filhos. Então a violência fazia parte do cotidiano, inclusive das relações domésticas. Prática da bruxaria era também considerado um crime pela Inquisição da Igreja Católica. Os sodomitas, quem que são os sodomitas, professor? Sodomitas são praticantes de relações homossexuais, né? A homossexualidade era chamada à época de forma preconceituosa de sodomia. E os praticantes, os homossexuais, né, eram chamados de sodomitas, numa referência à cidade bíblica de Sodoma. Sodoma e Gomorra, que segundo as Sagradas Escrituras foram destruídas ali pela ira divina por conta de seus pecados. Bacana? Então os sodomitas eram os homossexuais. E também a sexualidade ilícita também era considerada a heresia, um pecado gravíssimo. Prostituição, masturbação, é isso mesmo aí, descabelar o passarinho aí era considerado pecado. Fazer o menino chorar era pecado, não podia se masturbar. Se você se masturbar, vai crescer cabelo na sua mão, você vai ficar cego. Para com isso, não vai fazer isso. 5 contra 1 é covardia. Era considerado um crime, já pensou? Mas você fala assim, mas professor, como é que os caras iam ficar sabendo se o cidadão era bronheiro lá? Como que vai ficar sabendo? Pessoal, havia as delações, sempre tem a cagueta, né? Então até no recôndito do seu lar, lá entre 4 paredes, na hora do vamos ver, né? Na hora do rally rola, não podia ter um desempenho assim mais, digamos, mais entusiasmado, porque seria considerado um pecado. As mulheres, por exemplo, não podiam manifestar a sexualidade ali, o prazer naquele momento tão íntimo. Por quê? Vai falar, se essa mulher começou a gritar, começou a espernear, subir pela parede, parece lagartixa, nossa, essa aí está dominada pelo capiroto. O capiroto se instalou lá mesmo, no útero dela. Então, pessoal, havia muitas restrições. É uma forma da igreja tentar segurar
o ímpeto da rapaziada, né? Então condenava a sexualidade ilícita. Sexualidade ilícita é toda a relação sexual que não visa a reprodução. Então o marido com a mulher ali, naquele momento sagrado, para gerar a família, visando a reprodução, isso é maravilhoso. Isso é um milagre de Deus. Mas se está ali, mandando ver, só pensando no prazer, ou com práticas consideradas, digamos, que pervertidas, nossa, aí é pecado. Você tem que se confessar. Não guarda esse pecado na sua alma, liberta a sua alma. Você vai ter absolvição. Nem que seja pesada a penitência, você vai ter absolvição. Então, os inquisidores iam fazer os caras confessarem os pecados cometidos. Muito bem, agora a gente fala um pouquinho sobre os judeus na Paraíba, pessoal. Os judeus estiveram na Paraíba, principalmente durante a época do domínio holandês. Quando os holandeses dominaram, ocuparam a Paraíba por 20 anos, muitos judeus se estabeleceram lá como senhores de engenho ou como comerciantes, muitas vezes praticando o que se convencionou chamar de usura, que era o empréstimo, eram espécies de banqueiros, vamos dizer assim, esses judeus. E alguns deles possuíam uma posição influente e letrada. Olha só, esses judeus não eram cidadãos ali analfabetos, sem conhecimento. Possuíam uma certa influência econômica, uma certa influência política e eram letrados. E estiveram na Paraíba durante o período do domínio holandês. E após a expulsão dos flamengos, Flamengo aqui, pessoal, não são os rubro-negros, não é o Mengão, não, da Gávea. Os Flamengos são os holandeses, tá bom? Flamengo é o mesmo que holandês, Flamengo ou Batavo, tá bom? Após a expulsão dos Flamengos, vai ter uma virulenta perseguição contra os judeus. E quem é que vai fazer essa perseguição aos judeus? Vai ser a Inquisição. A Inquisição atuou na Paraíba. Nós tivemos aí a visitação dos inquisidores já no século XVIII. Você vê, olha só. Judeus estavam na Paraíba desde o século XVII, né? Aí, meados do século XVII, 1654, aconteceu a expulsão dos holandeses. Alguns judeus permaneceram, constituíram família, continuaram vivendo por ali. Mas no século XVIII nós temos a visitação dos inquisidores da Igreja Católica, que vem da Europa, aí no século XVIII, em 1774 é uma data de visitação, e a Paraíba acaba se tornando a segunda capitania mais perseguida pela instituição, pessoal. Mais perseguida pela Inquisição. Justamente porque, olha só, a Igreja Católica estava atrelada ao Estado português, ali no regime de padroado. A Igreja Católica estava subordinada à coroa portuguesa. Então ela vai atuar para consolidar o pacto colonial, ou seja, o exclusivo metropolitano. A própria Inquisição vai atuar no sentido de aumentar a cobrança de tributos sobre a população paraibana. Então nós vamos ter o confisco de bens. Então aquela galera ali que era acusada de crimes condenados pela Inquisição, muitas vezes eles tinham o seu patrimônio material, a sua riqueza, os seus bens confiscados e transferidos para a metrópole. A riqueza dessas pessoas perseguidas pela Inquisição acabava sendo confiscada pela metrópole. Olha só que coisa. Então isso é considerado aqui pelo nosso autor José Otávio de Arruda Melo, no livro História da Paraíba, que vale a pena conferir, um livro muito interessante, gostei da leitura
deste material, ele considera a presença da Inquisição na Paraíba no século XVIII, com essa perseguição, com esse arroxo do Pacto Colonial Metropolitano, com o confisco de bens de pessoas perseguidas, um fator de atraso econômico da capitania da Paraíba. Principalmente, quem que vai ser alvo principal dos inquisidores? Olha os inquisidores aqui. Alvo comerciantes. Alvo principal comerciantes, pessoal. Bacana. Olha só os processos inquisitoriais na capitania real da Paraíba. Eram secretos, processos secretos e passíveis de delação. Então sempre tinham um alcaguete, sempre tinha um X9, sempre tinha aquele dedo de seta que entregava os irmãos, né? Como diria a Bezerra da Silva. Ou seja, qualquer pessoa poderia denunciar. Então digamos que você vivesse naquela época na Paraíba. Se alguém denunciasse que você praticava rituais judaizantes, que você era seguidor da religião judaica, você estava entregue nas mãos dos inquisidores. Você ia ter que provar que focinho de porco não era tomada. Então isso aí demandava tempo, demandava uma argumentação bem fundamentada e você poderia ter os seus bens confiscados. Não é à toa, pessoal, que essas denúncias vão se voltar contra pessoas influentes do ponto de vista econômico, justamente para promover uma espécie de extorsão dessa galera, que era forçada a fazer doações. Eu vou até colocar um aspas aqui, pessoal. Doações para construção e também para reformas de igrejas na Paraíba. É uma doação. Doação você sabe como que é, né? Doação você doa por livre e espontânea vontade, não é isso? Só que aqui não era assim, não. Essas doações eram forçadas, era por livre e espontânea pressão, era na marra. Então a galera tinha que contribuir para a construção de igrejas. Como já dissemos, os principais alvos da perseguição dos inquisidores na Paraíba foram negociantes, mercadores e médios proprietários. Por isso que o nosso bom e velho José Otávio, ele diz que este é um fator de atraso econômico na capitania da Paraíba. Olha só, eu falei, práticas judaizantes eram consideradas crimes pelos inquisidores. Segundo o nosso autor citado anteriormente aqui da obra História da Paraíba, foram mais de 40 condenados à prisão perpétua e 2 habitantes da capitania que foram enviados para Lisboa, onde participaram dos chamados autos da fé. O que eram esses autos da fé, professor? Era a cerimônia em que, punidos pelo julgamento do Tribunal do Santo Ofício, punidos pela Inquisição, eram queimados vivos na fogueira santa. Segundo o nosso autor, 2 paraibanos enviados para Lisboa e queimados na fogueira. Agora a gente fala um pouquinho sobre o período pombalino. O período pombalino lá na Paraíba. Pombal é esse cara aqui, ó. Esse cara que tá aqui, ó. Tá sorridente aqui. O nome dele era Sebastião José de Carvalho e Melo. É esse o nome do cara, comprido pra caramba, né? Sebastião José de Carvalho e Melo. Conde de Oeiras e depois conhecido como Marquês de Pombal. Ministro plenipotenciário do rei Dom José I. No período que vai de 1750 até 1777.
O nosso bom e velho Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal para os íntimos como nós, que o conhecemos e conhecemos a sua história, a sua atuação política, não é? Nós podemos chamar de Pombal, né, para ficar mais um clima intimista. Então, o Marquês de Pombal foi responsável pela reconstrução da cidade de Lisboa, que foi arrasada por um terremoto que aconteceu, salvo engano, no dia 1º de novembro de 1755. Lá em Lisboa, um terremoto terrível, acompanhado de tsunami. Cara, teve terremoto assim, terrível em Lisboa, e teve maremoto, né? Um verdadeiro tsunami, e incêndios na cidade, destruiu a cidade. Quem vai reconstruir a cidade é o Marquês de Pombal. E adivinhe de onde vêm os recursos para reconstruir a cidade de Lisboa? Vem do Brasil, pessoal. Vem da extração aurífera, principalmente, que é o contexto do ciclo da mineração ali em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O Marquês de Pombal também é o responsável pela transferência da capital do Brasil. A capital do Brasil, desde 1549, quando fora fundada pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, era Salvador, era na região ali do Nordeste. Foi transferida em 1763 pelo Marquês de Pombal para o Rio de Janeiro. Exatamente, o Marquês de Pombal é o responsável pela transferência da capital para o Rio de Janeiro. Ele promoveu uma série de reformas político-administrativo-econômicas. Faltou essa aqui, professor. Uma série de reformas político-administrativo-econômicas. Uma série de reformas visando dinamizar a administração portuguesa e visando, inclusive, pessoal, aumentar o arroxo fiscal sobre a colônia. Ele impôs uma série de tributos para reforçar o pacto colonial. A Paraíba, durante o período pombalino, e essa é uma informação importante para você levar no dia da prova, a Paraíba foi anexada a Pernambuco, obedecendo a uma questão estritamente político-econômica. No período que vai de 1755 até 1799, nós temos a anexação do território paraibano a Pernambuco, por determinação do Marquês de Pombal. Você percebe aqui, pelo contexto histórico, que o desmembramento, a volta da autonomia da capitania da Paraíba, ocorre já no período posterior. Você tem aqui o período pombalino, vai de 1750 a 1777, tudo bem? Beleza. Quando a Paraíba recupera a sua autonomia, né, é 1799, já é outro período. Pombal já não está mais no poder. Quem está no poder aqui é a rainha de Portugal, Dona Maria I. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Dona Maria I, a louca de Portugal, que é o período histórico em que ela vai desfazer uma série de medidas que foram tomadas pelo Marquês de Pombal. É o período conhecido como viradeira, ok? Mas vamos lá, o que a gente precisa aqui é o seguinte: Paraíba anexada a Pernambuco no contexto entre 1755 e 1799. 1799, Paraíba recupera a sua autonomia. Nesse contexto, por que aconteceu a anexação da Paraíba a Pernambuco, professor? Porque o Marquês de Pombal criou uma companhia de comércio. A Companhia de Comércio de Pernambuco e da Paraíba. Então, é uma companhia de comércio que iria monopolizar as ações econômicas. Como assim, professor? Essa companhia iria comprar a produção agrícola da Paraíba e de Pernambuco a preços bem irrisórios, viu? Não compensava muito, não. E essa companhia iria abastecer a região com toda a sorte de mercadorias que vinham da Europa, que vinham de Portugal. Tá certo?
tais como tecidos, tais como escravos. Então, esses tipos de mercadorias que vinham de Portugal eram trazidas em regime de monopólio. Isso mesmo, só a Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba que introduzia esses produtos nessas regiões, tá certo? A Paraíba estava anexada a Pernambuco nesse contexto histórico. Ele criou uma outra companhia, né? Foi a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Tudo bem? Então o Marquês de Pombal visava dinamizar a exploração econômica no Brasil, aumentando inclusive o regime de monopólios. Um exemplo é a criação desta Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. O Marquês de Pombal, como você já está vendo aqui, ó, desferindo um pontapé nos fundilhos, dando um pé na bunda. Fala logo, professor. Dando um pé na bunda dos jesuítas é porque o Marquês de Pombal foi ele quem expulsou os jesuítas dos territórios portugueses. O Marquês de Pombal era um representante do chamado despotismo esclarecido. O que vem a ser esse despotismo esclarecido, professor? Eram governantes europeus que mesclavam princípios iluministas com práticas absolutistas. O Marquês de Pombal era um cara viajado, ele conhecia a Inglaterra, conhecia a França, e lá ele tomou contato com as ideias dos filósofos iluministas. E em Portugal ele implementou alguns princípios iluministas, por exemplo, promovendo, instituindo a modernização da educação lá na famosa Universidade de Coimbra, promovendo a laicização do ensino, ou seja, tirando das mãos da igreja o papel de monopólio da educação, trazendo a educação para o controle do Estado. São princípios iluministas. Só que, ao mesmo tempo, esses déspotas esclarecidos também promoviam práticas absolutistas. Você viu um exemplo? O cara anexou a Paraíba ao território de Pernambuco, naquele contexto histórico de 1755 a 1799. E, além disso, ele instituiu uma companhia, a Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, que iria ter o monopólio, ou seja, iria ter a exclusividade comercial. Os produtores da Paraíba e de Pernambuco só poderiam vender a sua produção para essa companhia. E os produtos que vinham de fora só poderiam ser adquiridos compradas dessa capitania. Então são práticas absolutistas. Pode-se dizer assim, pessoal, em linhas gerais, que esses déspotas esclarecidos acendiam uma vela para Deus e a outra para o capeta. Mais ou menos assim. E o Marquês de Pombal tinha como grandes adversários os jesuítas, porque o Marquês de Pombal, gradativamente atirando a influência da igreja na educação lá em Portugal. E ele promoveu a expulsão dos jesuítas da Paraíba, do Brasil como um todo, né, pessoal? 1759. Por que os jesuítas foram expulsos? Na verdade, o que acontece é que os jesuítas tinham muito prestígio. Os jesuítas vieram para a América Portuguesa para atuarem junto à catequização dos povos indígenas, convertendo-os ao catolicismo. Mas também os jesuítas atuaram na educação. Quer um exemplo? Conhece aí o padre José de Anchieta? Sim, o padre José de Anchieta fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga no dia 25 de janeiro de 1554. Me lembro como se fosse hoje. Uma cerimônia simples, reuniu alguns grupos de indígenas e criou lá o Colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo, hoje cidade de São Paulo, a maior metrópole brasileira. Então, um jesuíta fundou São Paulo.
Então os jesuítas tinham uma série de colégios. Eles tinham o monopólio da educação. Os colégios que existiam no Brasil, que eram evidentemente para poucos, que eram basicamente para os filhos das camadas superiores da sociedade, das camadas mais abastadas, eram colégios administrados pelos jesuítas. Além disso, você não pode esquecer que os jesuítas tinham um grande peso econômico. Os jesuítas realizavam uma série de atividades econômicas aqui no Brasil. Por exemplo, na região norte do Brasil, na região da Amazônia, os jesuítas atuavam na exploração das drogas do sertão. Guaraná, baunilha, açaí, todas essas riquezas vindas da floresta amazônica eram chamadas genericamente de drogas do sertão. E quem controlava essa extração eram os jesuítas. Logicamente que eles não iam lá extrair, não iam lá trabalhar pesado. Quem trabalhava para eles? Isso mesmo, os índios. Os indígenas eram os responsáveis pela mão de obra na extração das drogas do sertão. No sul do Brasil, na região onde temos hoje o estado do Rio Grande do Sul, existiram missões jesuíticas que catequizavam os índios guaranis e também promoviam a criação de gado. Olha os jesuítas aí, pessoal, com milhares de cabeças de gado. Ou seja, os jesuítas tinham patrimônio, os jesuítas tinham uma grande riqueza. Tanto é que o Marquês de Pombal dizia que a Companhia de Jesus era um verdadeiro Estado dentro do próprio Estado português, falando sobre a influência política e principalmente a influência econômica que os padres jesuítas possuíam. Então, quando vai ocorrer a expulsão dos jesuítas da Paraíba e do Brasil como um todo e dos territórios dominados pelos portugueses, basicamente é para que o governo confiscasse os bens dos representantes da Companhia de Jesus. Perfeito? E como consequência disso, nós temos aí a laicidade do ensino na América Portuguesa. Eu acabei de falar, existiam os colégios jesuítas, os colégios promovidos pela Companhia de Jesus. Então, a partir desse momento, o que vai acontecer? A educação vai passar para as mãos do Estado. Vamos ter, então, o ensino laico no Brasil. Bacana, então, meus amigos? Vamos em frente, então. Vamos em frente dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Mas eu não gosto de fazer questões, Batman. Você sabia que você vai receber um caderno de questões no dia da prova? Então a melhor maneira de você confirmar se você realmente conseguiu assimilar conteúdos estudados é realizando questões. Então, simbora para elas. Primeira questão aqui. Em sua posição influente e letrada, indo desde senhores de engenho a comerciantes na Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o site LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando para trazer o prosseguimento do nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação focada para este concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E a gente trabalhando com História da Paraíba. Muito bem, olha só assunto legal que a gente vai tratar na aula de hoje. Hoje nós falamos sobre a Inquisição na Paraíba e também sobre o processo que levou à expulsão dos jesuítas das terras paraibanas, das terras brasileiras como um todo, naquele ato implementado pelo Marquês de Pombal, o ministro plenipotenciário do rei Dom José I de Portugal. Muito bem, pessoal.
no início da aula eu já quero pedir aquele apoio, aquela força, galera, aquela contrapartida importante, que é você deixar o seu joinha. Vamos colocar uma meta aí de 1000 likes. Deixa o seu like aqui, pessoal. Mas 1000 é muito, mas é o seguinte, a gente está trazendo material de qualidade, professor. Ó, o professor teve que preparar, foi buscar material, foi promover uma preparação focada. Inclusive eu usei este livro aqui, olha, José Otávio de Arruda Melo, História da Paraíba, um livro muito bacana, livro muito legal, gostei muito da leitura, me embasou para preparar essas aulas. Afinal de contas, tem que ter dedicação, tem que ter foco, tem que ter disciplina. Afinal de contas, os nossos espectadores, a galera que assiste o nosso canal, merece aulas contextualizadas, fundamentadas, muito bem preparadas. É por isso que eu não me canso de buscar os mais diferentes materiais. Li algumas dissertações de mestrado, li algumas teses de doutorados ligado à história da Paraíba, para ter um embasamento teórico melhor. Apesar de saber que a nossa banca costuma cobrar alguns aspectos assim, meio que de relevância suspeita, mesmo assim, é muito bom trazer uma aula de qualidade, uma aula referencial que possa ser impactante na sua preparação, que possa contribuir de forma significativa para que você tenha um grande desempenho. Então, galera, é proibido manter animais silvestres em cativeiro. Isso é o que determina o IBAMA, então. Cara, solta essa preguiça pra lá. Então colabora com o IBAMA. Solta essa preguiça que está dentro de você e vá à luta. Cara, reta final. Nós estamos aqui com a super maratona focada na reta final do concurso da PMPB e você vai conseguir gabaritar. Vamos aí no início da aula mandando um salve para os nossos amigos, para os nossos parceiros aqui que acompanham o nosso canal, que deixam sempre aquelas mensagens de incentivo, em especial para o Ednardo Rodrigues, grande Ednardo, muito bem, sempre assistindo nossos vídeos, sempre deixando os seus comentários ali, sempre incentivando para que nós possamos dar prosseguimento a essa jornada que não é fácil, que precisa de preparação, de fundamentação, porque não é só chegar aqui e colocar a cara à tapa e não ter credibilidade nenhuma, não passar um material de qualidade. Você merece um material de qualidade, você merece uma aula muito bem fundamentada, você merece o melhor para conseguir um grande desempenho no próximo domingo, no dia da sua prova. Mandar um salve também para o Mobtan Marx, também gente boa, o Macho Alfa, o Leonardo Fagner, o Matheus Lorenzo e também o Robson de Paula, galera que acompanha a gente e que está deixando comentários. Deixa seus comentários aqui, ó. Fala um pouquinho do que foi a sua preparação, quais os temas que você teve mais dificuldades, quais foram as suas dúvidas, o que você está esperando dessa prova, o que você acha que a banca vai cobrar. Beleza, é muito bom ter essa interatividade com os nossos espectadores. Chega de blá blá blá, vamos começar os nossos trabalhos. Afinal de contas, não temos muito tempo. Tempo é uma coisa aí, é um objeto assim de luxo para a gente nesse tempo. Nós temos que, nessa época que é reta final, o tempo é exíguo demais. A gente tem que aproveitar e potencializar cada minuto de estudo. Vamos começar falando sobre a Inquisição na América Portuguesa. De antemão, eu digo aqui para vocês, pessoal, de forma primordial, é bom mencionar que a Inquisição foi criada pela Igreja Católica ainda na Baixa Idade Média. Período medieval ainda já tínhamos a Inquisição da Igreja Católica. Ela é retomada na Idade Moderna no contexto da Contra-Reforma, que é o movimento da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo na Europa. Então, nesse contexto da realização do Concílio de Trento, entre as medidas determinadas, nós tivemos a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola em 1534 e nós tivemos também o restabelecimento
do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição. Então a gente vai falar sobre a Inquisição na América Portuguesa. Então nós temos aqui, olha só, quais são os objetivos da Inquisição no Brasil? Olha aqui a imagem dos inquisidores. Olha a cara deles aí, ó. Só gente boa, eles com a feição assim muito alegre, né? Só gente boa chegando em nome da fé católica, fazendo as visitações. Porque, veja bem, no Brasil nós não tivemos a Inquisição de fato, nós tivemos visitações, nós tivemos a vinda dos inquisidores diretamente de Lisboa, diretamente de Portugal. Eles foram enviados para várias capitanias brasileiras, principalmente Pernambuco, Bahia. A própria Paraíba recebeu essa galera aí vinda de Portugal, que tinha como objetivo a prevenção das heresias. Heresias são práticas contrárias à fé católica. Várias práticas eram consideradas heresias. E eles vêm trazendo os chamados manuais de orientação para serem seguidos à risca pelos católicos. Era a função da Inquisição promover um controle da vida cotidiana das pessoas aqui no Brasil. Inclusive, pessoal, a Inquisição queria promover o controle da sexualidade, só permitindo a sexualidade ilícita. O que é a sexualidade ilícita, tio Ed? É aquela entre o marido e a sua respectiva esposa, voltada para a reprodução. Se fosse uma sexualidade voltada para o prazer mundano, é pecado. Se fosse adultério, pecado mais ainda. Prostituição, pecado. Masturbação, pecado. A sodomia, pecado. Então, olha só, é a tentativa de promover o controle da sexualidade. Conseguiram? Claro que não, né? Os principais alvos dos inquisidores eram as acusações da prática do judaísmo. Pessoal, eu disse para os senhores, em aula anterior, eu falei que os judeus foram muito perseguidos ao longo da história da humanidade, e aqui no Brasil não foi diferente. Os judeus eram perseguidos, tanto é que muitos tinham que se converter, eles precisavam se converter forçadamente, adotarem o catolicismo. Eram chamados cristãos novos. Cristãos novos eram judeus convertidos ao catolicismo. Por que eles faziam isso? Para tentar fugir da perseguição promovida pela Igreja Católica. Muitas vezes, esses judeus convertidos ao cristianismo, os chamados cristãos novos, era só de fachada, porque no recinto doméstico eles continuavam mantendo a sua própria religião. Eles continuavam professando o seu próprio culto, porque depois de adulto, né, depois de já fundamentado, é difícil o camarada se converter. Se convertia por uma questão ali de coerção, mas muitas vezes eles continuavam mantendo seus ritos domésticos. Então a prática do judaísmo era considerada um crime também, e a Inquisição perseguia. A heresia, por exemplo, recitar orações era considerado um crime, né? Um crime passível de condenação. O que a gente chama hoje de simpatias, fazer aquelas mandingas, né? Aquelas espécies de... Não tem gente que coloca aí um ramo de arruda atrás da orelha ali, tal, para se proteger, não é mesmo? Sal grosso e tudo mais. Tudo isso aí seria considerado heresia, dentro da ótica da Inquisição da Igreja Católica. Aquelas simpatias, aquelas benzedeiras que existiam no Brasil, aquelas que faziam as cartas de tocar, que eram espécies de amuletos, como se fossem patuás
que a pessoa ia usar para que o marido fosse mais gentil, fosse mais amável com a esposa. Existia toda essa